E se a dor que você sentiu nas mãos de um narcisista não fosse apenas consequência de um relacionamento tóxico, mas o estalo de algo muito mais profundo se movendo dentro do inconsciente? E se machucar um empata não fosse apenas crueldade emocional, mas uma espécie de pacto oculto sendo violado, um fio invisível puxado dentro da psique que mais cedo ou mais tarde cobra o seu preço? Na visão de Carl Jung, nada do que acontece entre duas almas é casual. Empata e narcisista não se encontram por acaso. Se reconhecem em níveis que a mente consciente não consegue explicar, como se fossem personagens antigos de um drama que se repete em novos corpos, novas cenas, mas com a mesma ferida central. E se você não fosse apenas a vítima dessa história, mas também o espelho que desperta um colapso silencioso dentro dele? Todos repetem que o narcisista sempre vence, que ele segue a vida leve enquanto o empata desmorona em silêncio. Mas e se essa narrativa popular fosse apenas mais uma máscara, mais uma ilusão da persona que Jung descreve, aquela fachada social que esconde a verdadeira face? Por trás do brilho, da arrogância e da superioridade, existe algo que ele não mostra, nem para os outros, nem para si mesmo. A sombra, aquela parte rejeitada, negada, enterrada tão fundo que precisa de vítimas sensíveis para ser projetada nelas. E quando ele fere um empata, não está apenas destruindo o outro, está rompendo com o pouco de humanidade que ainda o conecta com o próprio centro. O que acontece dentro de alguém que vive fugindo de si até que a própria alma deixe de sustentar a máscara? O empata, aos olhos de Jung, não é apenas o sensível que sofre demais. É o receptáculo das projeções, o depositário da culpa alheia, aquele que carrega sobre os ombros o que o outro não suporta enxergar. Por isso, quando um narcisista o machuca, não é apenas um abuso emocional, é um ritual inconsciente de transferência, onde o narcisista tenta despejar na alma do empata tudo aquilo que o persegue internamente. Mas o inconsciente não se deixa enganar por tanto tempo. Cada lágrima ignorada, cada humilhação normalizada, cada manipulação que o empata engole em silêncio se converte em um registro psíquico, uma espécie de escritura oculta que mais cedo ou mais tarde precisa ser paga. A pergunta é: quem realmente vai suportar a cobrança quando ela chegar? Porque o retorno kármico, sob a ótica simbólica de Jung, não é um castigo místico vindo de fora, mas um acerto de contas da própria psique. O narcisista pode até seguir exibindo força, charme e controle, mas o inconsciente vai acumulando rachaduras, como um palácio luxuoso construído sobre um solo encharcado. Por fora, tudo parece sólido. Por dentro, a estrutura já começou a ceder. Sonhos perturbadores, crises inexplicáveis, perda de sentido, vazio existencial que nenhuma conquista preenche. E o mais inquietante, muitas vezes, o empata sente esse colapso se formando antes mesmo que ele aconteça, como se captasse no ar a ruína que ainda não se manifestou no mundo visível. Até onde vai o preço de machucar alguém que carrega, mesmo sem querer, a dor de muitos? Então, a verdadeira questão talvez não seja apenas o que acontece com o empata depois de ser ferido, mas o que acontece com o narcisista depois de atravessar alguém que funciona como um espelho da alma. O que ocorre com uma pessoa que vive da imagem quando um dia o espelho para de refletir e começa a revelar? O que acontece com a persona quando a sombra exige ser vista, quando o inconsciente bate a porta com a conta de tudo o que foi negado, manipulado, destruído? Ao longo desta jornada, você vai perceber que não existe golpe sem retorno, nem dor sem consequência psíquica. A questão é, será que você está pronto para enxergar quem realmente desmorona primeiro quando um empata é machucado? E por que essa ruína interior pode ser muito mais devastadora do que parece à primeira vista? Talvez tudo tenha começado muito antes daquele relacionamento que te deixou em pedaços. Antes do narcisista, antes da manipulação, antes da última humilhação que você finge que superou. Em algum ponto bem antigo da sua história, sua sensibilidade deixou de ser apenas um traço bonito e passou a ser um mecanismo silencioso de sobrevivência. Como Carl Jung apontaria, a alma aprende cedo a ler o ambiente para não ser destruída por ele. O empata não nasce apenas sensível. Ele é moldado por olhares, silêncios, explosões e ausências. E é justamente essa capacidade de perceber tudo, até o que ninguém diz, que mais tarde o coloca na rota de alguém que não suporta ver nada de si mesmo com clareza. Quando você olha para trás, talvez perceba que sempre foi aquela pessoa que captava o clima antes de todo mundo. Sabia quando alguém estava irritado, mesmo sorrindo. Sentia a tristeza no ar, mesmo quando a casa parecia em paz. Essa hipersensibilidade, que Jung poderia relacionar a complexos formados na infância, te treinou para se adaptar o tempo todo, ajustar o seu brilho para não incomodar, diminuir a sua presença para não provocar tempestades. É assim que um empata se constrói, interpretando os outros antes de interpretar a si mesmo, buscando ser o remédio para a dor alheia enquanto ignora as próprias feridas. E sem perceber, você vai se transformando em
algo perfeito demais para quem precisa de alguém que o sustente, não que o confronte. É por isso que, quando o narcisista aparece, nada parece um acidente. Há um magnetismo estranho, uma sensação de reconhecimento, como se vocês já se conhecessem de outro lugar, de outra vida, de um sonho que você não lembra, mas sente. Na linguagem de Jung, é o encontro entre persona e sombra. Ele chega com o brilho da persona, confiante, sedutor, carismático, alguém que parece ter tudo o que você sempre admirou e tudo o que você nunca se permitiu ser. Você, por outro lado, chega com a capacidade de enxergar nuances, de acolher, de compreender. Por um curto período, a união parece perfeita. Ele oferece intensidade, você oferece profundidade. Mas toda persona carrega um preço, e toda sombra, quando não é enfrentada, precisa de alguém em quem se projetar. É aqui que a dinâmica começa a se deformar. Quando Jung fala de projeção, ele está descrevendo exatamente esse movimento. O que o narcisista não suporta ver em si mesmo, ele despeja em alguém que aguenta. E quem aguenta? Aquele que já aprendeu a carregar culpas que não são suas, pesos que não nasceram no seu corpo, mas que você assumiu para manter os outros em pé. Aos poucos, você percebe que está sentindo emoções que não reconhece como suas, se desculpando por coisas que não fez, duvidando de percepções que sempre foram nítidas. O empata vira depósito da sombra alheia. E o narcisista, para continuar se sentindo intacto, precisa que você acredite que o problema é você. Em algum momento, você começou a se perguntar em silêncio onde foi que perdeu a própria voz. As cenas de culpa se repetem, você tentando explicar como se sente e sendo acusado de exagero, drama, fragilidade. A sua intuição te avisa que algo está errado, mas a narrativa dele é mais barulhenta do que a sua verdade interna. Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. E aqui começa o ponto mais doloroso. Você passa a acreditar que merece o que recebe, e o narcisista começa a acreditar que nunca terá que responder por aquilo que faz. É esse desequilíbrio entre responsabilidade e dor que prepara o terreno para um tipo diferente de retorno, mais profundo do que qualquer vingança externa. Do lado de dentro, a história é outra. Por trás da máscara de segurança, o narcisista vive uma guerra secreta com o próprio vazio. Para Jung, ninguém sustenta por muito tempo um personagem que não corresponde à verdade do self, sem pagar um preço psíquico. Quanto mais ele precisa ser admirado, temido, desejado, mais distante fica de qualquer contato autêntico consigo mesmo. É como um palácio espelhado construído sobre um abismo. Tudo é imagem, reflexo, espetáculo, mas não há chão. E quanto mais ele usa você como espelho para reforçar a própria grandiosidade, mais ele depende da sua energia para não encarar o buraco interno que o persegue. Machucar um empata, nessa ótica simbólica, é mais grave do que apenas ferir alguém sensível. É tentar quebrar justamente o espelho que, por instantes, refletia a possibilidade de algo verdadeiro. Você não era apenas um alvo, era uma chance do inconsciente dele se ver com mais honestidade, de integrar partes rejeitadas, de humanizar a própria história. Ao invés disso, ele escolhe usar sua entrega como combustível para a própria máscara. A cada manipulação, a cada humilhação, a cada gaslighting, ele não está apenas te destruindo emocionalmente. Ele está rasgando, dentro de si, o último fio que o conectava a algo genuíno. E o inconsciente não esquece isso. Jung enxergava o que muitos chamam de karma como um movimento inevitável de compensação psíquica. Tudo aquilo que é empurrado para o porão da consciência volta, de um jeito ou de outro. O retorno kármico, aqui, não é uma maldição mágica, mas a consequência de viver em guerra com a própria verdade. O narcisista pode até continuar colecionando relacionamentos, conquistas, elogios, curtidas e novas vítimas. Mas por trás da aparente vitória, a conta interna vai crescendo. Sentimentos de vazio, crises de tédio profundo, perda de sentido, dificuldade de sentir alegria verdadeira. Ele não mostra, não admite, não aceita. Mas a ruína não começa quando o mundo percebe. Começa quando ele já não consegue se suportar em silêncio. Enquanto isso, o empata costuma viver o colapso de forma mais visível. Choro, insônia, ansiedade, sensação de fracasso, dificuldade de confiar de novo. Parece injusto. Quem machuca segue em frente, quem ama fica destruído. Mas do ponto de vista de Jung, é justamente essa dor que abre uma fresta para algo maior. Quando tudo desmorona, você é obrigado a encarar perguntas que sempre evitou. Por que eu sempre atraio o mesmo tipo de pessoa? Por que eu aceito tão pouco em troca de tanto? Por que eu confundo amor com salvação? Essa crise, que parece apenas fraqueza, pode ser o primeiro passo de um processo de individuação. Aquela jornada em direção ao seu eu mais verdadeiro, que não vive de agradar, se adaptar
ou se sacrificar para ser visto. Há um momento em que o seu corpo começa a falar ainda mais alto do que sua mente. Você sente aperto no peito quando as mensagens chegam, sente o estômago revirar antes de encontrar a pessoa, percebe uma exaustão que nenhuma noite de sono resolve. É como se o seu inconsciente estivesse gritando por meio das sensações. Não é aqui, não é assim, não é isso. Jung dizia que a alma fala por símbolos, e o seu sistema inteiro está tentando te dizer que algo está profundamente desalinhado. Você, que sempre percebeu a dor dos outros, começa a ser obrigado a perceber a sua. E esse é o ponto em que, sem saber, você começa a sair do papel de espelho passivo e a se aproximar de algo mais perigoso para o narcisista, o papel de quem enxerga. E quando o empata enxerga, a dinâmica começa a tremer. O que antes era aceito sem questionamento passa a ser observado com mais distância. Pequenas ironias, mentiras sutis, manipulações veladas que antes passavam despercebidas, agora soam diferentes. Não é que você fique frio, você fica consciente. E para alguém que vive de controle, consciência alheia é ameaça. É aqui que muitas vezes a crueldade aumenta, as acusações se intensificam, as inversões se tornam mais agressivas. O narcisista sente, mesmo sem entender racionalmente, que está perdendo o domínio sobre a narrativa. E é justamente nesse ponto de virada, quando você começa a se levantar por dentro, que a ruína interior dele começa a se acelerar por fora, ainda que ninguém mais veja. Talvez você esteja exatamente nesse lugar agora, dividido entre o medo de perder o pouco que restou e a sensação de que, se ficar, algo dentro de você vai morrer de vez. É esse o território liminar que Jung tanto explorava. Aquele espaço entre o velho que já não sustenta a alma e o novo que ainda não se revelou. Por fora, pode parecer apenas mais um fim de história. Por dentro, é um rito de passagem. O empata que um dia aceitou carregar a sombra do outro começa a se perguntar, pela primeira vez, se ainda quer viver assim. E essa pergunta, que parece simples, tem o poder de virar toda a estrutura psíquica de cabeça para baixo, a sua, e em um nível mais profundo e inevitável, a dele também. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Talvez a parte mais difícil de aceitar seja esta. Em algum nível muito profundo, você sabia. Não com a mente, que foi sendo convencida pelas palavras bonitas, pelas promessas, pelas justificativas bem construídas, mas com algo mais antigo, mais silencioso. Jung falava desse saber interior como uma espécie de voz do self, aquela parte essencial que observa tudo de longe, mesmo quando o ego está cego. Quantas vezes, nos primeiros sinais, você sentiu um desconforto quase inexplicável, uma sensação de que algo não fechava, de que havia um descompasso entre o discurso e a vibração da presença dele? Quantas vezes você engoliu esse pressentimento para não parecer paranoico, carente ou problemático? Cada vez que você silenciou a própria intuição, deu mais força ao enredo que o narcisista precisava que você acreditasse. E é justamente aí que o vínculo se aprofunda de forma perigosa. Quando você começa a duvidar de si para acreditar no outro, um deslocamento acontece. A sua autoridade interna é transferida. Jung alertava para esse fenômeno quando falava sobre identificação com figuras dominantes na psique. O narcisista, sem saber explicar em termos espirituais ou psicológicos, sente que ganhou acesso à sua bússola. Ele dita o que é real, o que é exagero, o que é lembrança correta e o que é distorção. Você passa a depender do olhar dele para validar o que sente. E essa dependência não nasce porque você é fraco, mas porque aprendeu a sobreviver assim, confiando mais em quem grita lá fora do que na voz mais mansa que fala por dentro. Com o tempo, essa dinâmica vai se tornando um tipo de feitiço. Não um feitiço mágico, mas um encantamento psicológico sutil. Jung descreveria isso como estar sob o domínio de um complexo autônomo, um conjunto de emoções, memórias e crenças que toma conta da sua consciência em certos momentos, fazendo você reagir de formas que nem reconhece como suas. Você sabe que algo está errado, mas na hora de falar trava. Sabe que não merece ser tratado daquele jeito, mas quando pensa em ir embora, sente culpa. É como se uma parte sua estivesse aprisionada em uma narrativa onde você é sempre o exagerado, o difícil, o insuficiente. Ao mesmo tempo, uma outra parte observa de longe e sussurra: isso não é você, isso não é amor, isso não é normal. O narcisista, por sua vez, sente esse conflito, ainda que não tenha linguagem para isso. Jung falava que a sombra não desaparece quando é negada, ela apenas se torna mais perigosa. Quanto mais ele precisa te diminuir para se sentir grande, mais ele percebe, em algum lugar silencioso dentro de si, que depende da sua fragilidade para manter a própria fantasia. A ruína não começa quando ele perde você. Começa quando ele percebe que sem alguém para projetar sua sombra, o vazio fica mais nítido. Por isso, muitas vezes, ele altera
alterna entre te destruir e te puxar de volta. Não é amor, é necessidade. Não é apego à sua essência, é apego à função que você ocupa no psiquismo dele, a de lixeira emocional, espelho de adoração e bode expiatório. E o empata, precisamente por ser empata, sente tudo isso. Sente a confusão dele, a dor não admitida, os traumas que ele jamais confessaria. Jung diria que vocês se encontram no campo do inconsciente coletivo, naquela camada profunda em que feridas humanas se repetem em diferentes histórias, mas com roteiros muito parecidos. Você percebe a criança ferida atrás do personagem grandioso. Enxerga o medo por trás da agressividade, a carência escondida por trás da frieza. E por um tempo, isso te prende. Você acredita que se apenas amar mais, compreender mais, ter mais paciência, um dia ele vai abaixar a guarda e se permitir curar. O problema é que, em muitos casos, o narcisista não quer cura, quer controle. Para curar, teria que olhar para dentro. Para controlar, basta te manter em pedaços. É aqui que o retorno kármico começa a ganhar contornos mais claros. Não como uma punição mística que vem de fora, mas como um realinhamento inevitável da psique. Jung via a vida psíquica como um sistema que busca equilíbrio. Tudo que é radicalmente negado em um lado precisa emergir em outro. Se o narcisista nega a própria vulnerabilidade, ela aparece nas pessoas que o cercam, especialmente nos empatas que ele atrai. Se ele recusa enxergar sua própria culpa, vive fugindo de situações em que alguém possa responsabilizá-lo. Mas fugir não apaga o registro interno. Cada ato de crueldade, cada mentira, cada manipulação fica gravada como uma fissura na alma. Por fora, ele parece cada vez mais firme. Por dentro, o chão vai rachando. Enquanto isso, você atravessa o que parece ser o inferno pessoal. Noites em claro, revivendo conversas, tentando encontrar em qual frase você poderia ter agido diferente. Cenas em looping na mente, cheias de "eu devia ter percebido", "eu devia ter ido embora antes", "eu devia ter me respeitado mais". Jung identificaria isso como o ego tentando reorganizar a narrativa após um choque psíquico. Não é só sobre a dor daquele relacionamento, é sobre tudo o que ele ativou em você. Humilhações antigas, desamores, abandonos, medos de não ser suficiente. Por isso dói tanto. Não é apenas a voz dele que ecoa dentro de você, mas a somatória de todas as vozes que ao longo da vida te convenceram a ficar pequeno para caber em espaços apertados. Há, porém, um ponto em que a dor começa a se transformar em algo diferente. Não porque o sofrimento diminui de repente, mas porque você começa a fazer uma pergunta que muda tudo. E se não for sobre eu não ser suficiente, e sim sobre eu estar em lugares que não merecem a minha inteireza? Essa pergunta, tão simples na superfície, abre um abismo dentro das antigas certezas. Jung enxergaria isso como o chamado do self, a tentativa da sua essência de te puxar de volta para si mesmo. O empata deixa de se ver apenas como vítima e começa a se enxergar como alguém que tem escolhas, mesmo que ainda se sinta fraco. E a partir do momento em que você assume que tem escolhas, ainda que não as execute de imediato, algo no vínculo com o narcisista começa a morrer. Essa morte não é visível no começo. Você ainda responde mensagens, ainda cede em algumas discussões, ainda tenta manter a paz. Mas por dentro, o encantamento perdeu parte da força. As palavras dele já não têm o mesmo peso. As promessas soam gastas. As desculpas repetidas começam a te dar mais sono do que esperança. Jung falaria aqui de desidentificação de um complexo. Aquilo que antes sequestrava sua consciência, agora encontra resistência. Você começa a testemunhar, em vez de apenas afundar. E para alguém que precisa do seu envolvimento emocional total para continuar controlando, esse distanciamento interno é uma ameaça invisível e devastadora. Do lado dele, a ruína interior continua a se formar como rachaduras em uma parede silenciosa. À medida que você deixa de responder com a mesma intensidade, ele precisa ir mais fundo em estratégias de manipulação. Mais drama, mais chantagem, mais vitimismo, mais tentativas de te fazer se sentir culpado. Mas existe um ponto em que nenhum excesso de controle externo consegue silenciar a verdade interna. Jung dizia que aquilo que negamos em nós acaba nos dominando por trás. O narcisista, que sempre correu da própria sombra, começa a ser perseguido por ela em pesadelos, crises de raiva sem motivo aparente, impulsos de autossabotagem, relacionamentos que se desfazem em padrões repetidos. Ele pode culpar o mundo, culpar você, culpar a infância, culpar o destino, mas a única coisa que ele não faz é assumir que parte da ruína vem de dentro. Nesse cenário, algo profundamente simbólico acontece. Enquanto você, em pedaços, começa um processo lento de reconstrução interior, ele, intacto por fora, entra em um ciclo de fuga permanente. Jung falaria de destinos cruzados. O empata, que parecia frágil, inicia a jornada de individuação, encarando medos, curando traumas, resgatando a intuição. O narcisista, que parecia invencível, foge de qualquer espelho que mostre a verdade.
realidade, trocando de cenários, pessoas, histórias, mas carregando sempre o mesmo enredo interno. O retorno kármico se manifesta assim, não como uma queda cinematográfica visível a todos, mas como um esvaziamento de sentido que corrói por dentro quem escolheu, repetidas vezes, ferir justamente aquilo que poderia tê-lo curado. E sem perceber, você se torna a fronteira onde essa história, que parecia eterna, começa a ser questionada. Em algum ponto desse processo, você começa a perceber que existe um tipo de justiça que não passa pelos olhos humanos. Não é a justiça do "ele vai pagar", nem a fantasia de ver o narcisista implodindo em público. É algo mais sutil, mais silencioso, mais profundo. Jung falava do self como esse centro organizador da psique, uma espécie de eixo invisível que busca equilíbrio mesmo quando o ego insiste em se perder. Quando alguém viola repetidamente a alma de outro ser, sobretudo de alguém sensível, não é só o outro que sangra, é o próprio eixo interno de quem fere que se desajusta. Por fora, ele pode seguir erguido, mas por dentro começa uma espécie de julgamento que não precisa de plateia para acontecer. É nesse tribunal silencioso que o retorno kármico toma forma. Não como um raio caindo do céu, mas como uma sucessão de pequenos rompimentos com a própria verdade. Jung via a neurose, muitas vezes, como um conflito entre o que a pessoa diz ser e o que ela realmente é. O narcisista, vivendo da persona, precisa sustentar o papel de impecável, forte, desejável, inatingível. Só que o inconsciente sabe de cada manipulação, de cada jogo, de cada destruição que ele promoveu. E o preço disso, com o tempo, aparece em forma de ansiedade sem nome, irritação constante, dificuldade de ficar em silêncio consigo mesmo, necessidade de ruído externo para não ouvir o que ecoa por dentro. Não parece castigo, mas é um tipo de prisão. Do outro lado, você atravessa uma prisão diferente. Não é feita de paredes, mas de memórias. Frases que voltam, cenas que se repetem, perguntas que não se calam. Você se pega revendo mensagens antigas, tentando encontrar provas de que não está louco, buscando brechas na narrativa que ele construiu sobre você. Jung diria que, nesse momento, antigos complexos são ativados. Medos de rejeição, de abandono, de não ser suficiente. A dor parece te puxar para baixo, mas ao mesmo tempo, algo em você começa a se cansar de girar no mesmo lugar. Um cansaço existencial que não é só tristeza, é recusa. É como se uma parte da sua alma dissesse: eu não vou mais viver assim, mesmo que eu ainda não saiba como sair. A ruína interior do narcisista se revela muitas vezes nos excessos. Excesso de controle, excesso de relações superficiais, excesso de distrações, excesso de imagem. Jung enxergava o exagero como um sinal de desequilíbrio psíquico. Quem precisa ser admirado o tempo todo tem medo de não existir sem aplausos. Quem precisa estar sempre certo teme desmoronar se admitir um erro. Quem precisa vencer todas as discussões sabe, lá no fundo, que não sobreviveria a um encontro sincero com a própria vulnerabilidade. Por isso, ele te ataca quando você mostra dor. A sua humanidade expõe a falta da dele. E quanto mais ele tenta sufocar essa exposição, mais o inconsciente registra: algo está profundamente quebrado aqui. Enquanto isso, você começa a ter pequenos lampejos de lucidez. Momentos em que, por alguns segundos, olha para tudo de fora e pensa: como foi que eu cheguei a esse ponto? É como se a sua consciência desse um passo para trás e te observasse dentro da situação. Jung chamaria isso de movimento em direção à individuação. O eu mais profundo, tentando se separar das máscaras que você vestiu para sobreviver. Você percebe que, em nome de um amor que nunca se realizou por completo, abandonou a si mesmo em pedaços. E essa percepção dói, mas também liberta, porque pela primeira vez você vê a história sem o filtro do encantamento. Não é mais o romance épico, é o padrão repetido. Em muitos casos, o retorno kármico se manifesta primeiro nos sonhos. Jung via os sonhos como mensagens do inconsciente, tentando corrigir um desequilíbrio da vida desperta. Você começa a sonhar com casas desmoronando, com estradas que se bifurcam, com portas que você tenta fechar e alguém insiste em abrir. Por vezes, sonha com ele implorando perdão ou te perseguindo, ou aparecendo cercado de sombras. Essas imagens não são previsões literais, mas símbolos. Falam da parte de você que quer encerrar esse ciclo e da parte dele que, mesmo sem admitir, carrega uma culpa reprimida. A psique inteira está tentando te dizer algo. Esse vínculo não é neutro e manter essa conexão custa mais do que você imagina. O narcisista também sonha, embora raramente fale sobre isso. Pesadelos com quedas, com perda de controle, com humilhação pública, com abandono. Jung apontava que quanto mais alguém tenta controlar a imagem que projeta, mais o inconsciente compensa com imagens de fragilidade e exposição. Só que ao invés de escutar essas mensagens, ele acorda irritado, culpando o cansaço, o estresse, o mundo.
foge. Liga a televisão, pega o celular, busca alguém para distrair, para seduzir, para testar o próprio poder. Ele pensa que está apenas vivendo, mas na verdade está correndo de um incêndio interno que ele mesmo acendeu, cada vez que feriu quem só queria amar de maneira genuína. Há um ponto em que você para de esperar o castigo. Não porque perdoou tudo, nem porque esqueceu, mas porque percebe que ficar vigiando a vida dele é um jeito de continuar acorrentado à mesma história. Jung diria que enquanto você estiver fixado na figura externa, não consegue integrar o que ela ativou em você. O verdadeiro retorno kármico não é sobre ver o outro cair, mas sobre recuperar o pedaço de alma que você deixou ali. Quando você desloca o foco da pergunta, quando ele vai pagar? Para o que eu ainda estou permitindo que isso faça comigo? Algo se inverte. A energia que antes alimentava o vínculo passa a alimentar a sua própria reconstrução. Nesse movimento, a dinâmica muda sem que ele consiga entender exatamente por quê. As mensagens dele já não provocam o mesmo terremoto interior. As tentativas de te provocar ciúmes, medo ou culpa começam a bater em uma parede que ele não vê, mas sente. É o limite que você não conseguia colocar antes e que agora começa a nascer, às vezes tremendo, às vezes falhando, mas existindo. Jung falava da importância de dizer não como um ato sagrado de proteção do self. Cada vez que você escolhe se preservar, mesmo tremendo, o feitiço enfraquece. E para alguém que sempre acreditou que tinha poder absoluto sobre suas emoções, isso é um golpe que o atinge onde ele mais teme, na fantasia de controle total. A partir daí, a ruína interior do narcisista tende a se intensificar, ainda que de maneira invisível aos olhos dos outros. Sem sua energia para sustentar a narrativa de grandeza, ele precisa encontrar outros alvos, outras fontes, outros espelhos. Mas nenhuma nova pessoa apaga o registro do que já foi feito. Jung lembraria que a psique não funciona como uma rede social onde você apaga o histórico. Tudo fica, tudo volta, tudo cobra. E, em algum momento, a soma de todas as máscaras usadas, de todas as almas feridas, de todas as verdades negadas, começa a pesar mais do que qualquer elogio é capaz de aliviar. É nesse ponto que uma pergunta silenciosa começa a persegui-lo, mesmo que ele não confesse a ninguém. E se o problema sempre tiver sido eu? E é justamente quando essa pergunta emerge que a história entre vocês dois ganha um novo significado, muito diferente daquele que você imaginou no começo. Talvez, em silêncio, você já tenha começado a sentir essa virada interna sem sequer colocar em palavras. Não é um momento cinematográfico, não é um rompimento dramático, não é uma frase definitiva numa discussão. É algo mais discreto, quase imperceptível para quem te olha de fora. Um dia, você responde mais curto. Em outro, demora um pouco mais para se justificar. Em outro ainda, decide não explicar o óbvio. São pequenos desvios da velha versão de si mesmo, aquela que vivia em função de manter o vínculo, custasse o que custasse. Jung diria que o self está se reposicionando, puxando sua energia de volta, centímetro por centímetro, como se recolhesse fios que ficaram presos na alma do outro. Nesse processo, você pode se sentir mais frio, mais distante, quase culpado por não reagir como antes. Mas, na verdade, não é frieza, é desidentificação. Você deixa de acreditar cegamente que o narcisista diz sobre você é verdade absoluta. Começa a enxergar, mesmo que por breves instantes, que muito do que ele projeta não tem nada a ver com quem você é. Jung falava sobre retirar projeções como um ato de coragem. Requer admitir que o outro não é um deus, nem um juiz supremo, nem alguém que detém o poder de definir sua essência. E esse reconhecimento, por menor que pareça, começa a desmontar a estrutura secreta que sustentava a ruína interior dele. A crença de que sempre poderia usar a sua luz para esconder a própria escuridão. E é justamente quando você começa a se retirar emocionalmente que a sombra dele se agita com mais força. Sem o mesmo acesso à sua energia, o narcisista tende a intensificar a pressão. Surgem promessas repentinas de mudança, declarações dramáticas, lembranças seletivas dos bons momentos usados como laço emocional. Jung chamaria isso de tentativa desesperada do complexo de se manter vivo. Ele não quer perder você, quer perder o controle sobre você. Por isso, nesse ponto, as armadilhas se tornam ainda mais sofisticadas. Ele pode se colocar como vítima, alegar que você mudou, questionar a sua lealdade, despertar sua culpa. Tudo para te empurrar de volta ao papel de espelho obediente da história dele. Ao mesmo tempo, algo dentro de você já não aceita tão facilmente essas inversões. A empatia que antes te colocava sempre no lugar do outro começa a se equilibrar com uma nova compaixão por si mesmo. Jung falava sobre a necessidade de integrar o lado que diz basta, o aspecto interno que protege, define limites e reconhece o próprio valor. Você começa a perceber que amar não pode significar se abandonar,
que compreender o trauma de alguém não te obriga a ser a almofada onde ele descarrega a própria violência, que perdoar não é o mesmo que se colocar de novo na linha de tiro. Essa distinção, que antes parecia confusa, começa a ganhar contornos mais nítidos na sua consciência. Para o narcisista, isso é um choque silencioso. Ele sente que está perdendo o acesso àquela fonte psíquica que o sustentava, sua capacidade de aguentar, de relevar, de ceder, de se reconstruir rápido. Jung destacaria aqui o momento em que a psique de quem domina começa a confrontar a ideia da própria impotência. Para alguém que se acostumou a acreditar que sempre teria mais uma chance, mais uma vítima, mais um palco, encontrar um empata que desperta e recusa continuar alimentando a dinâmica é mais do que incômodo. É ameaçador, porque sem alguém para projetar a sombra, a própria ruína passa a ficar próxima demais da superfície. Enquanto isso, você entra em uma fase de luto ambíguo. Chora pelo que viveu, pelo que suportou, pelo que acreditou que poderia ter sido. Mas, curiosamente, também chora por aquilo que nunca existiu de verdade. Jung diria que uma parte dolorosa desse processo é enterrar a fantasia, não apenas a relação. Você precisa se despedir da imagem do narcisista que sua mente construiu, daquela versão idealizada, do se ele mudasse seria perfeito, do em alguns momentos ele é tão bom. Essa despedida dói porque, no fundo, não é só sobre ele. É sobre a parte de você que ainda esperava ser finalmente escolhida, vista, cuidada. Deixar ir essa esperança é como arrancar uma raiz antiga, enterrada em muitas outras histórias. Nesse estado, você oscila entre clareza e recaída. Em alguns dias, tem certeza de que nada do que aconteceu foi culpa sua. Em outros, uma frase dita por ele ecoa e te faz duvidar de novo. Jung lembraria que a psique não se reorganiza em linha reta. É um movimento em espiral. Você passa pelos mesmos pontos, mas em níveis diferentes de consciência. Cada vez que revisita a dor, traz um pouco mais de luz. Cada vez que sente saudade, enxerga mais um detalhe que antes justificava e agora reconhece como abuso. Cada vez que pensa em voltar, alguma parte do corpo reage com um não que você não consegue mais ignorar. O seu sistema inteiro está, pouco a pouco, recusando a repetição do ciclo. É nesse ponto que o retorno kármico ganha uma face inesperada. Ele passa também por você, não como castigo, mas como convite. Jung diria que tudo aquilo que você tolerou contra sua alma precisa ser reequilibrado em forma de escolhas diferentes. O karma não é apenas externo, é interno. Para que a história mude, você precisa escolher a si mesmo, onde antes sempre escolheu o outro. E isso é assustador, porque significa romper com um papel que te acompanhou por anos, talvez por toda a vida. O de salvador, o de suporte, o de quem aguenta mais do que deveria. Se machucar um empata traz ruína interior ao narcisista, permanecer em laços que te destroem traz ruína lenta à sua própria essência. E o ponto de virada está justamente em perceber que desta vez você não vai mais participar da sua autodestruição. Do lado dele, a psique vai acumulando sinais de saturação. Crises de ciúmes sem motivo real, impulsos de controle cada vez mais exagerados, rompantes de raiva que assustam até a si mesmo, instantes de vazio tão denso que nenhuma distração parece suficiente. Jung veria nisso o peso da sombra não integrada. Todas as vezes que ele escolheu preservar a persona, em vez de olhar para dentro, somam-se como camadas de gelo em torno do coração. E, em algum momento, essa blindagem começa a sufocar. Não é raro que, anos depois, quando ninguém mais associa sua dor às suas ações passadas, ele colha relações que desmoronam de forma parecida, cenários em que é abandonado sem entender o porquê, situações em que sua versão da história simplesmente não é mais comprada por ninguém. Você, por sua vez, começa a entrar em contato com uma força que nunca imaginou ter. Não é a força de quem não sente, mas a de quem sente e, ainda assim, escolhe se preservar. Jung chamaria isso de coragem da alma. A decisão de seguir em direção a si mesmo, mesmo que isso signifique se afastar de quem um dia foi o centro do seu mundo. E quanto mais você caminha nessa direção, mais o vínculo energético vai se desfazendo. Não é um corte seco, é um desatar de nós. Memórias vão perdendo o brilho, frases vão perdendo o poder hipnótico, imagens vão deixando de doer como antes. O retorno kármico continua seu curso, e a ruína interior do narcisista segue amadurecendo em silêncio, enquanto, do lado de cá, algo novo começa a nascer. Algo que ainda não tem nome, mas que carrega, pela primeira vez, o contorno da sua própria verdade. É aqui que uma revelação silenciosa começa a acontecer dentro de você. Pela primeira vez, você percebe que não foi apenas ferido, foi também convocado, não para ser mártir, não para ser lixo emocional de ninguém, mas para enxergar algo que talvez nunca tivesse coragem de olhar sem uma dor tão grande te empurrando.
Jung dizia que o inconsciente usa aquilo que mais nos fere para tentar nos despertar. E por mais cruel que pareça, esse encontro com o narcisista escancarou não só a maldade do outro, mas todas as formas sutis pelas quais você mesmo se abandonou ao longo da vida. De repente, não é mais só sobre o que ele fez comigo, mas sobre por que eu fiquei tanto tempo onde a minha alma gritava para eu ir embora. Nesse ponto, algo profundo se inverte. Você começa a enxergar que não é apenas o empata que foi machucado, mas também o narcisista que se perdeu de si de um jeito quase irreversível. Jung falava de um princípio chamado enantiodromia, o movimento em que tudo o que é levado ao extremo acaba sendo empurrado para o seu oposto. O narcisista, ao extremar a persona, a imagem, a superioridade, é empurrado cada vez mais para uma solidão interna insuportável. Você, que se extremou no papel de cuidador, salvador, compreensivo demais, é empurrado para um ponto em que precisa aprender a ser firme, a dizer não, a se escolher. É como se o universo psíquico estivesse reequilibrando os excessos pelos caminhos mais dolorosos, mas também mais sinceros. Em algum momento, talvez em uma tarde qualquer, sem cena dramática, você percebe que não sente mais vontade de explicar nada. A necessidade de provar quem você é, de convencer alguém da sua intenção, de limpar a sua imagem aos olhos dele, começa a parecer pequena demais diante do tamanho da ferida que você carrega. Eu diria que o ego está se cansando de lutar por um lugar onde o self nunca foi realmente bem-vindo. Você começa a experimentar uma espécie de silêncio interno que não é resignação, é lucidez. Você olha para tudo o que aconteceu e, em vez de pensar, eu preciso que ele entenda, começa a pensar, eu preciso que eu nunca mais aceite isso. Do lado de dentro do narcisista, porém, esse mesmo silêncio toma a forma de um vazio insuportável. Sem a sua energia para alimentar a fantasia de grandeza, ele é empurrado de volta para o contato com a própria sombra. Jung explicaria que ninguém consegue se esconder de si mesmo para sempre. Por mais que ele troque de parceiros, ambientes, cidades, narrativas, existe um espelho que nunca se quebra, o inconsciente. E é lá que os rostos de quem ele feriu permanecem, não como vingadores, mas como lembretes vivos daquilo que ele escolheu esmagar toda vez que teve a chance de amar e preferiu controlar. A ruína interior não é um evento, é um acúmulo, uma pilha de escolhas contra a própria alma. É possível que, com o tempo, você descubra notícias dele, um novo relacionamento, um novo palco, uma nova pessoa no lugar em que você esteve. E o primeiro impulso pode ser aquele aperto. Ele seguiu, ele está bem. Talvez eu fosse mesmo o problema. Mas se você olhar de perto, sem a lente da antiga carência, vai perceber que o script é o mesmo, apenas com atores novos. Mesma intensidade no começo, mesmas promessas rápidas, mesma necessidade de encantamento imediato. Jung alertaria que padrões não resolvidos se repetem como destino, até que alguém tenha coragem de interrompê-los. Você foi o cenário de uma dessas repetições. A diferença agora é que já não é mais cúmplice inconsciente desse ciclo. A partir daí, a sua jornada deixa de ser sobre ele e se torna sobre algo muito maior, o reencontro com a sua própria sombra. Porque por mais duro que seja admitir, ser empata não te coloca automaticamente do lado da luz. Você também projetou, também idealizou, também fechou os olhos para sinais, também quis acreditar em uma versão conveniente da história. Jung diria que a verdadeira cura não acontece enquanto você se vê apenas como vítima. É quando você reconhece as próprias ilusões, os próprios acordos silenciosos, as próprias cedências contra si mesmo, que algo realmente se transforma. Não para culpá-lo de novo, mas para devolvê-lo ao único lugar onde você tem poder real, dentro de você. E aqui, quase sem perceber, você começa a acessar uma força que não tem nada a ver com dureza emocional e tudo a ver com raiz. Não é que a dor desapareça, mas ela muda de função. Deixa de ser prova de que você é fraco e passa a ser evidência de que você sobreviveu a algo que poderia ter te quebrado de vez. Jung falaria disso como um encontro com o arquétipo do curador ferido, aquele que, atravessando a própria dor, ganha a capacidade de enxergar com mais clareza a dor do mundo. Machucar um empata nesse nível não é apenas ferir uma pessoa sensível, é gerar um ponto de virada em alguém que, um dia, pode se tornar um canal de transformação para outros que vivem a mesma história em silêncio. Enquanto isso, a ruína interior do narcisista continua se aprofundando, mesmo que as fotos nas redes, os sorrisos em festas e as conquistas materiais contem outra história. Jung lembraria que o que destrói alguém por dentro não é o que o mundo vê, é o que a própria alma sabe. E a alma sabe. Sabe de cada momento em que ele viu o seu choro e escolheu usá-lo contra você. De cada instante em que percebeu a sua fragilidade e decidiu apertar ainda mais o parafuso. De cada ocasião em que poderia ter admitido um erro, mas preferiu inverter o jogo e te fazer duvidar da própria sanidade. O retorno kármico é essa conta secreta, somada no silêncio, que um dia se apresenta na forma de um colapso de sentido
que nenhuma plateia consegue aplaudir. Talvez, com o tempo, você perceba que não precisa assistir a essa queda. Não precisa estar perto. Não precisa saber como, quando, onde. Jung diria que participar da desgraça do outro, mesmo que ele tenha te ferido, mantém a alma presa à mesma teia de sombra. O que te liberta não é ver a justiça acontecendo com seus próprios olhos, mas se retirar do campo onde essa dinâmica se alimenta. Quando você aceita que não é sua função vigiar o destino dele, algo se solta. O elo energético que ainda te mantinha conectado por curiosidade, raiva ou desejo de validação começa a se dissolver. O karma segue atuando, mas você não está mais no centro desse tabuleiro. E é justamente aí que uma outra pergunta começa a pulsar, mais forte do que qualquer curiosidade sobre o futuro dele. O que você vai fazer com tudo o que sentiu, viu e entendeu? Jung não via a dor apenas como algo a ser suportado, mas como um material bruto para a individuação. Você pode escolher endurecer, se fechar, decidir que nunca mais vai se entregar, construir uma nova persona de frieza para se proteger. Ou pode, com o tempo, escolher algo mais difícil e mais verdadeiro, aprender a colocar limites sem matar a própria sensibilidade, aprender a amar sem se abandonar, aprender a confiar na sua intuição como o oráculo interno que ela sempre foi. E é aqui, nesse ponto exato em que a sua história poderia se transformar em repetição ou em renascimento, que a jornada deixa de ser apenas um relato sobre ruína e começa a se tornar, silenciosamente, uma narrativa de retorno a si mesmo. Uma narrativa que ainda não terminou e que talvez esteja, justamente agora, apenas começando a dizer a que veio. Agora que o silêncio se aproxima e a última palavra parece ter sido dita, talvez você perceba que nada realmente terminou aqui. O que foi chamado de história entre empata e narcisista era, na verdade, o palco onde o seu inconsciente encenou um pedido antigo de mudança. Cada cena, cada manipulação, cada intuição ignorada e cada lágrima escondida trouxeram à tona algo que Carl Jung sempre soube. A vida externa é apenas o reflexo de uma verdade interna pedindo para ser vista. Não foi só um relacionamento. Foi um espelho colocado bem no centro da sua alma. Se você fechar os olhos por um instante, ainda consegue sentir as marcas invisíveis de tudo o que viveu. Não como feridas abertas, mas como símbolos. O dia em que você calou sua intuição para não perder alguém. A noite em que pediu desculpas por algo que, no fundo, sabia não ter feito. O momento em que sentiu o corpo inteiro dizendo não, enquanto a boca insistia em dizer sim. Jung diria que nessas pequenas traições de si mesmo mora a verdadeira dor. O narcisista apenas acendeu os holofotes. Quem realmente importa aqui é a parte de você que decidiu finalmente não se abandonar mais. O retorno kármico sob essa ótica nunca foi apenas sobre o outro receber o que fez. Ele sempre foi, sobretudo, sobre você receber de volta o que entregou sem medida. Seu tempo, sua atenção, sua empatia, sua capacidade de enxergar o que ninguém via. Tudo isso está voltando devagar, como se a vida estivesse recolhendo cada pedaço seu espalhado por histórias que já não te servem. O preço que o narcisista paga é a ruína interior, o afastamento cada vez maior da própria alma. O seu retorno, porém, é outro. É a reconstrução da confiança em si, daquela voz interna que você tentou sufocar, mas que, apesar de tudo, nunca desistiu de te chamar para casa. Talvez você ainda sinta falta de algo que nunca chegou a existir por completo. A promessa de que ele um dia mudaria, a fantasia de que o amor o curaria, a ideia de que, se você fosse melhor, tudo seria diferente. Jung chamaria isso de luto da ilusão. Não é apenas a pessoa que você precisa deixar ir, é o enredo em que você se colocava como remendo para a ferida de alguém que nunca quis se olhar. E à medida que esse luto se aprofunda, uma liberdade estranha começa a surgir. A liberdade de não tentar salvar ninguém à custa da própria alma. Lá longe, em um lugar onde você já não precisa estar, a ruína interior do narcisista segue o próprio curso. Ele pode continuar erguendo personas, conquistando plateias, repetindo o mesmo script com novos rostos. Mas, como Jung ensinou, aquilo que é varrido para debaixo da consciência não desaparece, torna-se destino. Um dia, quando as cortinas fecharem e o público se dispersar, ele vai se ver sozinho com aquilo que sempre fugiu, a própria sombra. Você não precisa assistir esse encontro. Não é sua função ser testemunha do colapso de quem escolheu ferir aquilo que poderia tê-lo curado. O que importa agora é o que você faz com tudo o que despertou aqui dentro. A dor que você sentiu pode se tornar armadura rígida ou raiz profunda. Você pode decidir nunca mais sentir, fechar o coração, prometer a si mesmo que jamais voltará a confiar. Ou pode escolher algo infinitamente mais corajoso, aprender a confiar primeiro em si, depois no mundo. Jung diria que o verdadeiro poder nasce quando você se recusa a repetir o papel que te machucou. Não se trata de endurecer, trata-se de deixar de se oferecer como altar para quem tem prazer em profanar o sagrado que você é.
E então surgem as perguntas que continuam ecoando, mesmo depois que o vídeo termina. Até quando você vai permitir que histórias antigas decidam o seu presente? Até quando vai chamar de amor o que, no fundo, sempre foi medo de ficar sozinho? Até quando vai aceitar ser o espelho que devolve beleza para quem só te entrega vazio? Jung não responderia essas perguntas por você. Ele apenas apontaria para o lugar onde as respostas sempre estiveram, naquilo que você sente quando finalmente para de se trair. Talvez a imagem que fique seja simples, você apagando um a um os holofotes que iluminavam o outro e acendendo em silêncio uma pequena chama dentro de si. Não precisa ser um incêndio, não precisa ser um grande espetáculo, basta uma luz honesta, discreta, firme, porque no fim, machucar um empata é declarar guerra à própria alma, mas despertar depois de ser ferido é fazer as pazes com a sua. E ninguém escapa das guerras que escolhe, assim como ninguém impede a paz de quem decide voltar para si. No fundo, toda essa jornada pode ser resumida em uma verdade sussurrada, quase tímida, mas absoluta. Não é o que fazem com você que decide o rumo da sua vida, é o que você faz com o que fizeram. O narcisista escolheu a ruína interior quando transformou amor em controle. Você escolhe o próprio renascimento quando transforma dor em consciência. E essa decisão, silenciosa e íntima, vale mais do que qualquer pedido de perdão que nunca veio, do que qualquer reconhecimento tardio, do que qualquer justiça visível aos olhos do mundo. Se, em algum ponto desse caminho, algo em você foi tocado de um jeito que as palavras não explicam, deixe esse movimento continuar. Compartilhe essa mensagem com quem você sabe que vive preso nesse mesmo labirinto emocional. Não como espetáculo, mas como cuidado. Conte nos comentários o que essa jornada acendeu dentro de você, para que outros empatas percebam que não estão sozinhos. Acolha essa cura se permitindo curtir este vídeo, não por hábito, mas como um gesto de dizer, eu me escolho. E, se sentir que precisa caminhar ainda mais fundo por essas verdades, se inscreva e fique perto. Não para seguir um canal, mas para seguir a si mesmo cada vez mais de perto. Porque, daqui para frente, a história que realmente importa é a que você decide escrever com a própria alma desperta.